Salmo de número 84, diz assim a palavra de Deus: Ó Senhor, quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Glórias a Deus. Nós aprendemos no decorrer da nossa caminhada que na vida cristã nós temos duas escolhas. Na vida cristã nós temos duas escolhas. Primeiro, ou nós somos multidão, ou segundo, nós somos discípulos. Como multidão, você pode diante de Deus ter algumas regalias. Como multidão, você tem algumas questões que você pode deixar de lado. Como multidão, você pode se abster de algumas coisas que a Bíblia nos ensina. Como multidão, você não precisa estar totalmente ligado nas coisas de Deus. Como multidão, você vai vivenciar milagres, você vai vivenciar curas, você vai vivenciar alguma coisa do poder de Deus. Como multidão, você não precisa ter uma entrega total. Você pode, como multidão, ter uma entrega parcial. Você pode se entregar a Deus até algum ponto, e até outro ponto você dizer: não, Senhor, eu vou contigo até aqui, daqui para frente eu vou atrás das minhas coisas, dos meus sonhos, vou atrás daquilo que me interessa. Mas como discípulo não. Como discípulo, a gente tem que a Bíblia diz que a gente tem que abrir mão, não de algumas coisas, mas a gente tem que abrir mão de tudo. Como discípulo, a renúncia, ela não pode ser parcial como é da multidão. Como discípulo, a sua entrega, ela tem que ser total. A sua renúncia, ela não pode ser fragmentada, ela tem que ser total. Então nós entendemos que, como multidão, a gente vivencia algumas coisas do milagre de Deus, mas quando Jesus quer chamar na intimidade, Jesus, ele despede a multidão e chama para si os seus discípulos e fala: vem para cá, meus discípulos, porque é hoje vocês vão viver a minha intimidade, vocês vão viver aquilo que eu tenho para vocês. Oh, glória a Deus. Você que está, aleluia, ouvindo esta mensagem nesta noite, você que está ouvindo esta mensagem neste exato momento, louvado seja Deus. Se você for discípulo de Jesus, vai chegar um dia que Jesus vai te chamar para intimidade, vai chegar um dia que Jesus vai te chamar, aleluia, para o particular. Mas só vivencia isso quem é discípulo. Quem é multidão não consegue vivenciar isso. Neste versículo, neste salmo, nós entendemos que o salmista que escreveu esses salmos, eles eram peregrinos. É um salmo de peregrinos. Salmo de número 84 é um salmo de peregrinos. Eles não tinham mais casa, eles não tinham mais templo para adorar, eles não tinham mais, eles viviam fugindo, porque agora quem dominava
Israel, o povo de Deus, já não era mais um líder que adorava a Deus. Agora o líder que liderava Israel é um líder pagão. Jeremias clamava ao Senhor: Senhor, livra o teu povo do cativeiro. Mas Deus diz: Jeremias, eu não posso, eles têm que passar por isso. Então nem todo mundo foi com Nabucodonosor. Algumas pessoas ficaram, ou eu ouso a dizer até que a maioria ficaram, mas ficaram vagando. Já não tinham mais templo, já não tinham mais casa, já não tinham mais onde adorar ao Senhor. Então por isso eles escreveram esses salmos, se lembrando do templo do Senhor, se lembrando de quando eles se reuniam no tabernáculo de Deus, no reino de Deus, para oferecer a Deus sacrifícios, para oferecer a Deus, aleluia, a sua adoração. Então eles diziam: a minha alma, Senhor, suspira por ti, aleluia. Sabe por quê? Porque, deixa eu dizer para você, a pior coisa nesses últimos dias, pastor Rubens, não é a falta de vir para o templo adorar. A pior coisa nesses últimos dias é a gente ter perdido a vontade de estar no templo para adorar. Oh, glória a Deus. A pior coisa neste mundo é a gente ter perdido até mesmo a vontade de estar na presença de Deus. Mas esses peregrinos não. Esses peregrinos, eles sabiam o que era estar na presença de Deus. Eles sabiam o que era estar, aleluia, na adoração diante de Deus. Então quando eles se lembravam, aleluia, de quão bom e quão maravilhoso é estar na presença de Deus, eles diziam: vale mais um dia na tua presença, Senhor, do que 1000 em outro lugar. Oh, glória a Deus. Só quem achou o caminho da adoração, irmão Heleno, só quem conhece o caminho da adoração, ele consegue achar o caminho da adoração, e ele consegue até mesmo se esquecer por alguns momentos dos problemas da vida. Quando nós entramos no caminho da adoração, no caminho da presença de Deus, por um momento que nós estamos na adoração do Senhor, nós esquecemos do número de mortos, nós nos esquecemos da pandemia, nós nos esquecemos da economia que está afetando o mundo, porque quem está, aleluia, quem já achou o caminho da presença de Deus, ele diz, como o salmista diz: ó Senhor, quão amáveis são os teus tabernáculos. Ó Senhor, vale mais um dia na tua presença do que 1000 em outros lugares, porque, aleluia, já diz a palavra de Deus, que na presença de Deus até a tristeza ela salta de alegria. Oh, glória a Deus. Enquanto você estiver na presença de Deus, não vai faltar paz para o teu coração. Enquanto você estiver na presença de Deus, não vai faltar alegria. Enquanto você estiver na presença de Deus, aleluia, não vai faltar graça, não vai faltar misericórdia, não vai faltar paz, não vai faltar pão. Aleluia, o diabo não pode te tocar. Aleluia, as más notícias desse mundo não podem te tocar. A televisão pode falar de má notícia, o rádio pode falar de má notícia, os jornais podem falar de má notícia, mas quando estamos na presença de Deus, nós nos esquecemos de tudo isso e falamos: ó, quão bom, aleluia, e quão amáveis é os teus tabernáculos, Senhor. Como é estar na presença de Deus. Então, esses peregrinos, eles andavam peregrinando, vagando pelo mundo, porque já não tinham mais onde reclinar a cabeça. Então o versículo de número 4, ele diz: bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Aí no verso 3, eles começam a olhar para a natureza, eles começam a olhar aquilo que Deus havia criado. Alguns levitas, depois do cativeiro, a Bíblia diz que eles penduravam a sua harpa no salgueiro, os seus instrumentos, irmão Heleno, os seus tamborins, os símbolos,
ficavam pendurados no salgueiro, porque eles diziam assim: já não temos mais motivos para adorar a Deus, já não temos mais motivos para cantar hinos de louvor, já não temos mais motivos para oferecer a Deus um hino de louvor, porque tudo que nós tínhamos foi roubado, tudo que nós tínhamos foi tirado de nós. Mas a Bíblia diz que ainda ficou alguns peregrinos que se lembravam de quão bom é estar na presença de Deus. Ainda tinha alguns que andavam peregrinando pelo mundo, que se lembravam quão bom é estar na casa de Deus. Eles não podiam estar lá, mas eles sabiam que a presença do Senhor jamais os abandonaria. Então eles olhavam, pastor Rubens, para a natureza, versículo 3, e disse: até o pardal encontrou casa, até a andorinha encontrou ninho para si e para os seus filhos. E eu, Senhor, a lhe dizer: eu encontrei os teus altares. Oh glória! Eu não sei o que é que você perdeu neste ano de 2019, de 2020. Eu não sei qual foi a tua perda nesse ano de 2020. Muita gente perdeu o emprego, perdeu o familiar, perdeu alguém que ama, perdeu bens materiais. Esses peregrinos do versículo 19 não tinham perdido pouca coisa, eles perderam tudo. Mas sabe o que eles encontraram? Os altares do Senhor. Oh glórias! Só quem encontrou o altar de Deus sabe, aleluia, aonde ele deve ir, aleluia. As coisas que nós perdemos nesse mundo, aleluia, nós muitas vezes nos entristecemos, aleluia, mas nós não perdemos a fé, porque nós um dia encontrou o altar de Deus, e nós sabemos aonde nós devemos adorar, aleluia. Se você pode daí da tua casa dar um glória